E aí, pessoal, bem-vindo ao podcast Lado B do Trade Esportivo. Estou aqui mais uma vez gravando o episódio número 53, né? Hoje é dia 25 de janeiro de 2022. Aí a segunda temporada do podcast começando hoje, né? A gente ficou sem gravar praticamente desde o final do ano passado, ali perto de dezembro até agora. Tiramos aí um período de recesso, né? Ficou gravando praticamente o ano inteiro. A gente gravou 52 episódios. Então deu uma aliviada, uma descansada na cabeça. Meu nome é Rodolfo, né? Para quem ainda não escutou nenhum episódio, a gente costuma gravar com mais dois traders aí, que é o Cabal, né? Mais o Josialdo. Mas hoje eles não puderam gravar. Então hoje eu vou fazer sozinho aí. A gente vai comentar um pouco dos jogos que eu fiz hoje e também dos jogos de amanhã. A gente está no início da temporada, não tem muito informação dos times ainda, como estão jogando, né? Principalmente aqui no Brasil, no caso, na América do Sul, né? A Europa já está mais adiantada, a gente pode falar alguma coisa. Mas aqui no Brasil está começando os campeonatos estaduais, então quem estiver operando aí, tomar um certo cuidado. Antes de a gente entrar no assunto aí do trader, propriamente dito, vamos falar aqui do Twitter, que é o Lado B do Trader, nosso e-mail, ladob.trader@outlook.com, e o canal no YouTube. A gente de vez em quando faz live lá, também está um pouco parado, a gente tirou um tempo para descansar. É o Lado B do Trade Esportivo. E também o Instagram, é o mesmo nick aí, Lado B do Trade Esportivo. Então segue a gente lá, dá uma moral, a gente vai estar muito agradecido. Hoje tem algumas datas, né, comemorativas. O aniversário da cidade de São Paulo faz aniversário no dia de hoje. Hoje também foi o dia que rompeu a barragem de Brumadinho, né? Eu que sou aí de Minas Gerais. Um acidente, tragédia, né, que aconteceu aí no estado, muito triste. Até hoje não achou todos os corpos, né? Já tem pessoas desaparecidas, acho que são 6 pessoas que até hoje não. Foi em 2019, né? 25 de janeiro de 2019, tô fazendo 2 anos. Então até hoje tem famílias que não teve como fazer o sepultamento aí do seu ente querido, né? Algumas datas comemorativas aí do meio do futebol. Hoje é aniversário do Tostão, um dos grandes jogadores aí da história do futebol brasileiro, considerado um dos maiores ídolos do Cruzeiro Esporte Clube, né? Por coincidência, o time que eu torço. É o maior artilheiro do clube. Foi campeão da Taça Brasil de 66, né? Que é considerado o maior título, talvez, da história do Cruzeiro, pela questão o time que foi o Cruzeiro enfrentou, né? Que foi o Santos de Pelé, Pepe, Coutinho, era o Santos no auge, Pelé no auge, considerado o melhor time do mundo. E na época não tinha muito futebol fora do Rio e São Paulo, na questão assim da imprensa não levava tanto a sério, né? Os times grandes eram considerados só desses 2 estados, e o Cruzeiro, com um time muito jovem na época, entre eles o Tostão, o Dirceu Lopes, ganhou do Santos de 6-2 no Mineirão, depois de 3-2, depois de estar perdendo 2-0 lá no Pacaembu. E na época não tinha vantagem de gols, né? Se o Santos ganhasse o jogo no Pacaembu, ia ter um terceiro jogo de qualquer forma. Então, é um jogador que muito importante na história do Cruzeiro e também da seleção, né? Foi campeão em 70, também jogou no Vasco e tal. Hoje também é aniversário do Nuno Espírito Santo, tá fazendo aí 48 anos, técnico, né? Hoje ele é técnico do Tottenham, né? Ele saiu do Wolverhampton, onde fez um certo sucesso, somente nos últimos anos. Desculpa, não é mais técnico do Tottenham, né? Chegou a ser e foi demitido, né? O Conte entrou no lugar dele. Hoje é aniversário também do Xavi, jogador aí, atual treinador do Barcelona, tá fazendo 42 anos. Um dos melhores meias aí que a Espanha já produziu, o mundo também, né? Jogou muito. Hoje também é aniversário do Robinho.
Dentro de campo aí um jogador importante para o Santos, para a seleção brasileira. Está fazendo 38 anos. Jogou Real Madrid, Manchester City, Milan, Santos, Atlético, Mineiro. Teve o episódio dele aí fora de campo, né? Que ele foi condenado por uma questão de estupro, mas aqui, como a gente fala dentro de campo, ele foi um jogador muito importante. Falando dos jogos de hoje, né? Que eu cheguei a fazer, eu acho que hoje teve um dos backs mais fáceis do ano, que foi Senegal em cima de Cabo Verde. Eu não tô tendo muita facilidade para fazer os jogos da Copa da África, das Nações da África aí, porque eu tô achando um campeonato muito under. Eu trabalho com over, né? Daronco, buscando os gols, faço pouco match odds, para mim tem que dar uma leitura muito clara. E a Copa Africana, ao invés de outras, vamos falar assim, um tempo atrás, ela anda com os times com muita dificuldade de armar, perdendo muitos gols quando tem chance. Então não venho fazendo tanto. Algum outro jogo aí que eu cheguei a fazer, nada muito relevante, a questão de lucro, prejuízo, entradas mais modestas. Esse Senegal e Cabo Verde me chamou a atenção, estava vendo o jogo, teve um expulso do Cabo Verde e depois o goleiro também foi expulso. E aí o jogo ficou à mercê de Senegal, né? Primeiro tempo foi aos 21 a expulsão do primeiro jogador e depois aos 57 o goleiro foi expulso. Eu entrei logo depois da segunda expulsão. Eu tinha tentado uma pequena moedinha ali no limite no primeiro tempo, mas muito pequena. Mas no segundo tempo, após a segunda expulsão, o Senegal ficou muito superior, né? E a odd estava 1,45, consegui pegar. Entrei cheio mesmo, estava uma pressão muito grande. Logo em sequência saiu o gol do Mané. Até o VAR chamou para uma falta, possível falta, né? Para anular, mas o juiz, ao contrário do Brasil, que sempre concorda com o VAR, ele manteve o gol. Para mim também não foi falta. E foi o maior lucro do dia. Até recuperei uns heads que eu estava pegando aí nos últimos 2, 3 dias. Então foi bem legal. E tranquilo, né? 2 a mais, o time não... Eu pensei que essa odd ia cair para 1,20, menos de 1,20. Ela manteve ali a 1,40. Tinha muito dinheiro no mercado depois da segunda expulsão. Eu olhei lá, tava com 8 milhões e meio. Achei muita grana. Pensei que ia cair mais. Mas deu para pegar. Depois teve Marrocos e Malawi. Eu não consegui pegar nada. O Marrocos bem melhor, apesar que acho que o Malawi saiu ganhando. Deixa eu só confirmar aqui, porque depois eu falo coisa errada. Isso mesmo, saiu ganhando 7 minutos, logo no comecinho fez um gol. O Marrocos empatou nos acréscimos e depois o Hakimi fez o gol aos 70. Eu tava esperando odd para entrar no Daronco, mas eu entro numa odd mais alta e não tinha ainda 70 minutos, o mercado estava segurando bastante. Mas então foi esses 2 jogos aí. Teve alguns jogos do belga, não consegui fazer também. Tava no horário de trabalho, esses aí. Deixa eu ver mais algum jogo que eu tenha feito. Ah, tá. A estreia do Paulista do Botafogo de Ribeirão Preto, né, em Santo André. Eu fiz o jogo, era um jogo isolado. Fiquei vendo, prestei bastante atenção. Não foi um jogo, não gostei do jogo. Foi um jogo corrido, mas um jogo com muita dificuldade. Ambas as equipes de marcar. Eu achei que tinha hora que o Santo André estava melhor, tinha hora que o Botafogo estava melhor, mas é uma posse de bola fora da área, sem tantas sinalizações. Não gostei muito. Por exemplo, o Santo André teve 66% de posse de bola, mas deu só 4 chutes. E o Botafogo de Ribeirão Preto com 34 deu 15, né? O Santo André é um time que toca muita bola, que demora mais para construir. Mas assim, todos os 2 times eu achei muito fraco, não gostei. A parte criativa muito fraca. E não cliquei, viu? O jogo inteiro, não cliquei. Tem igual o Theo Borges fala, né? Que muitas vezes o green é não clicar. Então nesse caso aí eu não cliquei, só vi mesmo o jogo. Não me animou. Outro jogo do Paulista foi Corinthians e Ferroviária. Foi um jogo que
Foi às 9 horas, foi em um mesmo horário que outros jogos. Então, assim, dividi um pouco a atenção com o jogo do América, com o jogo do Botafogo e um colombiano que estava tendo. Acho que era o Santa Fé. Então eu vou falar deles depois. Mas o que eu vi, o Corinthians melhor. Acho que a Ferroviária teve uns 10 minutos ali de superioridade no começo, mas o Corinthians, para mim, foi melhor. Mas também, no primeiro tempo eu não cliquei, não achei que teve aquela pressão ou uma quantidade de finalização suficiente para me animar a entrar. No segundo tempo, imaginando que o Corinthians ia partir com tudo para cima ali no final, né? Tentei antecipar um pouquinho o mercado, entrei num Daronco, não saiu. Então, peguei um pequeno head aí. Eu sempre seguro o meu método de Daronco, segundo no máximo um mistake de over. Então, como se eu tivesse entrado no limite e não bateu, né? E também eu entro na odd mínima de 1,85. Isso e seguro até essa stake queimar, né? De um over se não sair o gol. A maioria das vezes depende muito do jogo ali, se o mercado tá subindo rápido ou não essa odd. Dá para segurar de 10 a 15 minutos ali, dependendo do jogo ali, tá? É um método que eu venho usando bastante. Pega um período que sai muitos gols, né? Que é ali por volta dos 70 até 80 minutos, 80 e poucos, dá para segurar dependendo do jogo. Então, mas não deu para não sair o gol aí. O Corinthians é um time que eu acho que ainda vai entrosar bastante. Os jogadores ali, apesar de ter jogado o final do campeonato passado junto, acho que esse ano ainda vai dar mais entrosamento. O porém do time é um time um pouco com a idade avançada dos seus principais jogadores, né? Paulinho, Juliano, Renato Augusto. O William, apesar que eu acho que fisicamente ele tá bem ainda, mas são jogadores que talvez não aguentem o jogo inteiro no mesmo ritmo ou na mesma qualidade. Então sempre ficar atento. Mas foi superior, mas a Ferroviária, apesar que nesse começo é difícil avaliar, porque esses times do interior sempre estão nos primeiros jogos com físico melhor, porque vem treinando há mais tempo. Mas me pareceu um time bom, né? Um time de empresários lá, Ferroviária, eles revelam muitos jogadores para venda. Então, é um time para ficar de olho também. O colombiano, eu fiz o jogo do Independente Santa Fé contra o Rio Negro Águilas. O Santa Fé teve um jogador expulso, mas mesmo assim marcou o primeiro gol, ganhou de 3-0. E depois me parecia que eles é que estavam com a mais. O Águilas é um time muito fraco, muito fraco. Quem for fazer colombiano talvez ficar de olho nesse time para pegar contra, né? Então o Santa Fé teve o jogador expulso aos 26 do primeiro tempo e só voltou a já marcou aos 30 e depois marcou aos 66 e aos 81. E foi um jogo que eu tentei pegar o segundo gol, tava esperando odd pro Daronco, por pouco não entrou minha moeda. E eu não animei a entrar no terceiro, porque o Águilas, muito fraco, um time limitado. E os contra-ataques dependia do Santa Fé. E como ele já estava ganhando de 2-0, eu fiquei com receio de ele, vamos falar assim, segurar o resultado a um certo momento. Então não quis buscar esse mais um gol. Mas tentei buscar o segundo, mas a odd não chegou. Vamos ver que teve mais algum jogo. Teve Caldense 2, América Mineiro 1, estreia também do Mineiro, primeiro jogo. Foi um jogo fraco o primeiro tempo, um pouquinho melhor no segundo, ficou mais aberto. Também tentei pegar um Daronco ali no segundo tempo, mas na hora que eu fechei saiu o gol. O Daronco tem esse problema, né? Você chega na hora de fechar, você tem que fechar. E não estava numa pressão tão grande, talvez para segurar um pouquinho a mais, né? Também você tem que seguir o método. E eu fui fechando e saiu o gol da Caldense, fez 2-0 e o América diminuiu no finalzinho. O América bem desfalcado, as contratações ainda não estavam jogando. O time muito... reserva, né? Primeira partida do Mineiro, o América já treinou pouco tempo, o Caldense há muito tempo treinando, então sempre toma cuidado, que eu
até falar desses campeonatos no início aí, tomar cuidado muito com as zebras, não, eu acho que talvez não ir muito na camisa, somente desses times que não é de... O América é um time que tá bem e tal, mas tava desfalcado, não é primeira prateleira do campeonato do Brasil, então talvez está no máximo na segunda, né? Então tomar cuidado aí desses times nos estaduais aí. Outro jogo foi Boa Vista e Botafogo. O Botafogo também perdeu o Navarro, né? Que foi pro Palmeiras. O Chay não jogou, tá recuperando de cirurgia. Teve outros jogadores também que não jogaram. O Oyama saiu, não renovou. Então um time bem modificado. Jogou com o Matheus Nascimento, que é um menino da base lá, de atacante. Então, um time muito modificado. O Gatito estava retornando hoje. Boa Vista saiu na frente. Um gol aleatório. Não estava muito com cara. Depois o Botafogo empatou também com um gol que o Carlinhos cabeceou na nuca do zagueiro e a bola foi pro gol. E foi um jogo também que achei que no segundo tempo deu um certo momento ali que talvez deu uma melhorada, mas eu só assisti esse. Não animei clicar. Também é um jogo que não me agradou muito, não. E teve por último, Copa do Nordeste, Náutico e Campinense. Foi o primeiro jogo da Copa do Nordeste que eu fiz. Consegui fazer só o segundo tempo. Achei um jogo finalzinho do primeiro, mas não teve nem como dar uma leitura de alguma coisa. Foi pouco tempo, uns 7, 8 minutos que eu vi só. No segundo tempo achei o Náutico mais posse, tentando alguma coisa, mas também com muita dificuldade de armar, de criar alguma coisa, um time limitado. O Campinense também tentando jogar no contra, mas pouca coisa fez. Então foi mais um jogo que eu só assisti. Os jogos de hoje foram esses. Não cheguei a clicar em mais nenhum. Antes da gente passar para os jogos de amanhã, então assim, talvez o pessoal fique esperando muito, apesar que o pessoal gosta mais, né, na sua maioria, dos campeonatos europeus, né? Talvez até mais ali alguns sem ser os principais. Muita gente gosta de fazer belga, gosta de fazer norueguês. Mas assim, quem gosta de fazer América do Sul, tomar cuidado com esse começo. Os times ainda estão muito sem físico, né? Ainda tá fazendo uma pré-temporada, muitos reforços não começaram. Então, cuidado com a mão aí nessas entradas, para não dar algum head grande, né? Tentar evitar. Head pode vir, claro, não tem como se anular totalmente, mas minimizar. Bem, amanhã vai ter alguns jogos também. Vou falar aqui o que eu espero, quais jogos que talvez a gente pode dar uma destacada. Vamos falar dos dois jogos aqui da Copa da África de Nações. O primeiro aqui vai ser a 1h da tarde, Costa do Marfim e Egito. Tá dando uma odd favorito para Costa do Marfim, né? De 2,20 e a do Egito 4. Costa do Marfim tá fazendo um campeonato realmente mais sólido, mas eu acho que vai ser um jogo mais, vamos falar assim, equilibrado, porque não tem uma seleção tão boa na África, igual já teve outras épocas. Por exemplo, a própria Costa do Marfim, na época do Drogba, Yaya Touré, Kalou, ela tinha um time melhor que a maioria, assim, talvez até no nível 2 ali da Europa, batia de frente com seleções ali sem ser as favoritas da Copa, por exemplo, ela estava ali na segunda prateleira. Gana já teve assim, Nigéria há algum tempo já teve assim, e atualmente eu estou vendo que tá talvez uma lacuna, pelo menos no momento ali, que ninguém destacou muito acima das outras. Então, e lembrando que o Egito tem o Salah, né, querendo ou não, é um jogador que pode decidir. O Egito não vem bem, teve dificuldades para passar para a próxima fase, mas é um jogo aí com duas seleções pesadas no continente, de camisas pesadas, né? Então ficar atento aí ao jogo, né? Quem for trader, tomar cuidado aí, não ir muito seco acho que na Costa do Marfim, esperar o jogo dar uma certa leitura, né?
O outro jogo é Mali e Guiné Equatorial. Esse aqui a Mali está com um áudio mais favorito ainda, 1,70 e 5,75 para Guiné. Esse jogo eu já acho que realmente a Mali é favorito. Tem uma linha de frente boa, tem o Djenepo, tem o Kone e o Traoré, os três da frente são bons jogadores. E claro que a gente tem que esperar a leitura para confirmar a entrada, para ver se realmente Mali está bem. Esse campeonato não tá, essa Copa da África de Nações não tá tão fácil assim pegar leituras claras, no meu entendimento, nos jogos que eu fiz pelo menos. Então, tomar cuidado aí, mas esse daí eu vou à procura de algo a favor de Mali, desde que dê leitura, né? Outro jogo que a gente tem aí é Angers contra Saint-Étienne, às 3 horas da tarde, Ligue 1 da França. O Saint-Étienne é o último colocado do campeonato francês, vem muito mal no campeonato. Para sair da zona de rebaixamento, ele está 8 pontos atrás, que é o Bordeaux, é o time que está primeiro fora da zona de rebaixamento. O Angers está com 17 pontos na frente deles. O Angers está com a odd de 2,20 e o Saint-Étienne com a odd de 3,40. O Angers também jogando em casa. Deixa eu até ver aqui como é que está essa campanha do Angers em casa. O Henry, 12º, a mesma posição praticamente que ele está. Fora de casa, o Saint-Étienne é o penúltimo. O Saint-Étienne não tem uma super campanha em casa, mas o Saint-Étienne vem muito mal. O Henry não tem uma super campanha em casa, mas o Saint-Étienne vem muito mal. Então, provavelmente algo buscar a favor do Henry. Mas o Saint-Étienne é um time que tem camisa, né? O maior campeão, acho que da França é o Saint-Étienne ainda. Então, ficar de olho aí também, mas momentos algo a favor do Henry, né? Vai ter o belga, né? Não vou destacar nenhum jogo aqui, mas sempre lembrando que o belga é um campeonato muito over, né? O problema é que tem muitas vezes você não consegue fazer entradas de longa exposição no começo, porque são odds muito amassadas, então muitas vezes você tem que trabalhar limite. Quem trabalha da Aronca até dá para trabalhar, porque você pega no momento que os jogos ali ficam mais abertos, né? Então tem como. Agora, longa exposição, você tem que, entre aspas, torcer se o jogo tiver com leitura para não fazer gol rápido. Porque senão já não tem odd, né? Ela baixa muito. Vai ter jogos da Premiership da Escócia, né? Primeira divisão. Quando eu faço mais jogos do Celtic e do Rangers, que como costuma ter odds, são times melhores, né? Mas difícil também você achar odd, igual a do Rangers aqui tá 1.18 jogando em casa. Mas são dois times aí que quando eu vou fazer, faço mais neles. Deixa eu tentar pegar uns jogos aqui do Paulista. Bem, amanhã vai ter Inter de Limeira e Santos, às 7 horas da noite. Inter de Limeira jogando em casa. É difícil falar qualquer coisa a favor dos times do interior no momento, a não ser que eles estão treinando há muito mais tempo. Então, é mais uma atenção, né, em relação ao time, ver como é que o time joga, se ele vai para cima, se não vai, se ele está muito superior fisicamente. Lembrando que o Santos costuma ter vários jovens no time, então talvez essa disparidade física não seja tão grande, né? Mas sempre esperar uma leitura. Esses jogos no começo, igual hoje, não tá tão fácil de fazer a leitura. O Corinthians hoje mesmo, apesar da posse de bola, não estava assustando tanto em certos momentos. Eu fiz a estreia do Palmeiras. Eu achei que o segundo gol até tinha leitura, mas o primeiro também não estava com aquela leitura clara. O Santos, a gente tem que esperar a escalação para ver quem vai jogar. Creio que vai jogar muito menino aí. Talvez nos jogos principais jogadores, então sempre toma cuidado. O outro jogo que a gente vai poder falar mais pela estreia que já teve, né, é o Palmeiras e Ponte. O Palmeiras jogando em casa, tá com a odd de 1,45 e a Ponte odd de 7. O que eu sei é que a Ponte contratou muito esse ano, contratou alguns jogadores conhecidos, Dedé, zagueiro, aquele Luca que estava no Fluminense, também já jogou lá, foi para lá, entre outros jogadores. Então vamos ver como é que esse time da Ponte vai reagir aí no jogo, mas o Palmeiras, claro que é favorito, né? Devo ir
procurando alguma coisa a favor do Palmeiras. O Palmeiras já está pensando no Mundial, então está entrando com o time titular para já entrar no ritmo de jogo, porque os times europeus estão em plena temporada, então com essa mudança de data do Mundial, os times da América do Sul vão ter, quando for para o Mundial, vão ter que fazer um planejamento diferente, né? Antigamente os times que não estão no Mundial sempre entram com os times reservas, alguns jogadores mais ali que não participaram tanto da temporada anterior, deixa para pôr os titulares mais para frente ou vai revezando. No caso do Palmeiras, ele já está aí querendo colocar o time mesmo no ritmo para poder enfrentar o Mundial, que é um desejo aí do clube, da torcida, né? Já ganhou a copinha, tá querendo acabar de vez com a música aí que o pessoal cantava. Então o Palmeiras para mim é favorito, mesmo com a Ponte com essas contratações. O Palmeiras também é um time que não me agrada muito, questão de leitura, é um time que preocupa muito com a defesa, não é aquele futebol ofensivo que vai para frente, né? Então muitas vezes você pegar um back nele, não sei, não gosto desse estilo de jogo. Para mim eu prefiro um time mais agudo. E para você pegar gols também, depois que você estiver ganhando, se ele já fez um gol, muitas vezes talvez ele prefere segurar um resultado. Mas vamos ver aí, provavelmente muitos jogadores vão estar querendo apresentar o futebol ali, né, qualidade, talvez para entrar no time, para poder jogar, né? Então, talvez seja o melhor jogo aí desses estaduais aí pra gente ficar de olho. Também vai ter jogos aí do colombiano, tem 4 jogos. O colombiano, assim como o brasileiro e qualquer outro, a maioria dos times, na verdade, aqui no Brasil agora até está tendo alguns times que estão mantendo os jogadores de uma temporada para outra, igual por exemplo o Flamengo, o Atlético Mineiro, o Palmeiras. Mas a maioria dos times da América do Sul passam uma temporada para outra, há um desmanche, novos jogadores vêm, então aquele time que estava bom talvez já não está mais. Também são campeonatos que têm um equilíbrio muito grande, né? Então sempre nesse começo aí já teve uma rodada, mas muito pouco. Então a gente ficar de olho aí, realmente esperar umas rodadas para ter uma certeza, esse time aqui tá melhor, esse tá pior. Ainda não consegui ver alguns jogos, né, da primeira rodada, não tenho uma ideia ainda, esse é o melhor time, ou esses aqui são os melhores. Eu acho que a gente ainda tem que dar um tempo. Mas vai ter bons embates, né? Vai ter Atlético Nacional e Júnior Barranquilla, são 2 times que costumam ter os melhores elencos. Deportivo Cali, o atual campeão, contra o Deportes Tolima, também outro jogo bom. Então fica de olho, o Júnior que está com Borja, já voltou fazendo gols. Então um jogo aí pra gente ficar de olho. Vai ter o Carioca, dos grandes ele vai jogar o Vasco e o Flamengo. O Vasco vai pegar o Volta Redonda fora de casa. Esse jogo tá com as odds muito altas, tá 2,15 pro Vasco e 3 pro Volta Redonda. O Volta Redonda talvez seja hoje a quarta força, junto talvez com o Nova Iguaçu, mas ele vem fazendo campanhas constantemente melhores, é um time que revela alguns jogadores, revelou por exemplo o Aleph Manga, né, que jogou no Goiás em Série B, temporada passada, acho que ele foi pro Curitiba agora. Então é um time que sempre tem um clube que tem sempre bons times, né? Sempre de vez em quando pega alguma vaga dos grandes ali, que somente Botafogo, o Vasco, que não vem bem nos últimos campeonatos carioca, ele está entrando no lugar deles nas semifinais. E o Vasco é um time que está com muita dificuldade para montar o elenco. Esses times grandes, né, de camisa, que estão caindo para a primeira divisão, uma coisa que eu percebi é o seguinte: eles estão pegando a primeira temporada e jogando todas as fichas nela e gastando mais que pode. O Cruzeiro foi assim, ao invés de o Vasco também, ao invés de fazer um planejamento dentro do que pode, eles vão lá e gastam mais na esperança, não, vou gastar mais já logo na primeira que eu já vou subir. Só que nem sempre você não tem garantia, não é por causa que você está gastando mais que você vai subir, igual o Vasco na temporada passada, a Série B era a maior folha.
e ele não subiu. E agora ele tá, como ele gastou mais que ele podia, ele não tem mais, ele não tá em orçamento praticamente. Então não tá tendo dinheiro para contratar, é um time que tá com muitas dificuldades. Por exemplo, ele não conseguiu segurar o atacante Daniel Amorim, que é da Tombense, cara, questão salarial, então tá assim, tá muito difícil. Tá só com perdeu o Cano, né? E contratou o Raniel, que é um jogador que deu alguns problemas de saúde, não vinha jogando, estava no Santos. Praticamente é o único atacante que tem. Além disso, contratou. Esqueci o nome do atacante que era do Avaí, Getúlio, mas ele não vai jogar. E o outro atacante é o da base, Figueiredo. Tá só com 3 zagueiros, não tá tendo laterais. Então, assim, é um time que tá com muitas dificuldades. Então, talvez se quiser pegar alguma coisa contra o Vasco, ou se surpreender, o mercado tá com a odd alta pro Vasco aqui, né? Apesar de tudo, é um time com camisa, que tem alguns jogadores ali, o Nenê, apesar que já tem 41 anos. É um time que, querendo ou não, em vista, Volta Redonda também não tem nenhum craque, mas é um jogo para ficar de olho. Eu acho que pode ter oportunidades aí para os dois lados. É uma estreia, né? Volta Redonda provavelmente está melhor fisicamente. É um bom jogo para ficar de olho. E Flamengo e Portuguesa. Flamengo provavelmente vai entrar com o sub-20 aí, com algumas reservas talvez, mas acho que a maioria vai ser do sub-20, da Copinha. Ele tirou até alguns jogadores da Copinha para já treinar. Acho que eles jogaram só a primeira fase e depois já tirou eles para treinar para essa estreia. A gente tem que ver como é que vai estar o time, mas provavelmente vai ser um time sub-20, então talvez o jogo pode ficar mais igual. A odd do Flamengo aqui está 2,15. A odd alta, né? Se fosse o titular estaria bem mais baixa. Mas igual eu falei, vamos esperar para ver. Provavelmente vai ser todo sub-20 e ver como é que é o time da Portuguesa também. Talvez é o sub-20, mas o time da Portuguesa é muito ruim. Então, isso que eu tô falando. Muitas vezes eu não tenho informação de como vai vir um time. Tem que ser mais em cima da hora, esperar aí. Pelo Gaúcho vai ter os grandes aí, né? Vão estrear. Juventude e Inter. Vai ser logo um clássico aí, né? Às 4 horas da tarde. O Inter tá com a odd favorita, 1,91. Também tem que ver o time que vai jogar do Inter. O Inter que contratou um novo técnico. Vendeu o Patrick pro São Paulo. Ele contratou o D'Alessandro de volta, mas acho que foi mais para despedida. Acho que nem sei se vai jogar. O Yuri Alberto tá para sair. Acho que ele vai vender ele pro Zenit, tá querendo, o outro time lá. Vamos ver aí. O Juventude fez uma campanha dentro das suas possibilidades ali. Ficou na primeira divisão, né? Eu vejo um jogo muito equilibrado. Não vejo essa odd do Inter a 1,91 aí, principalmente fora de casa. Claro que pode chegar lá dar outra leitura, mas inicialmente eu vejo um jogo mais pau a pau aí. Vejo essa odd do Inter aí dando uma corrigida. Grêmio e Caxias. Grêmio com a odd de 1,80, Caxias com a odd de 3,75. Não vou falar que não sei tanto sobre o futebol gaúcho, mas o Caxias também é um time considerado ali, talvez os 4 grandes, né? Junto com Juventude, Inter e Grêmio. Então acaba que talvez é um clássico lá, né? Apesar que o Caxias dos 4 é o que está em pior situação. O jogo é na casa do Grêmio. O Grêmio, apesar de ter caído para a segunda divisão, ainda é um time que tem uma capacidade financeira boa. É um time que caiu bem financeiramente, né? Por incrível que pareça. Manteve alguns jogadores. Douglas Costa saiu. Mas ele, para a Série B, para nível de gaúcho, para mim ele ainda tem um time muito bom. Claro que depende do time que vai estrear, como vai ter esse físico. A gente tem que ver em campo. Não deve ser um jogo tão fácil, mas eu vejo o Grêmio aí com certeza favorito. Também vai ter alguns dos grandes estreando aí no Mineiro. Vai ter o Cruzeiro contra o RT. Cruzeiro que estava com o transfer ban ativo até hoje. Acho que é isso, até hoje. Até ontem, na verdade. Com dívidas aí em cima de jogadores de 2015. Rafael Sobis, Arrascaeta, Riasco. O Ronaldo pagou. E hoje ele conseguiu
registrar o contrato lá, né, no bid da CBF de alguns jogadores. Ficou faltando 2, que foi o zagueiro Sidney e o... Teve mais um que veio de fora, foi o Sidney. Esqueci quem que foi o outro. O técnico também não conseguiu. E teve mais um jogador que eu esqueci quem que foi, que não foi registrado. O Rafael Cabral, o goleiro, que ele veio da Inglaterra. Então, esses 2 jogadores, mais o técnico, não devem ir para a partida. Além disso, o outro zagueiro, o Maicon, o Pedro Castro e o outro lateral esquerdo, Matheus Pereira, deu Covid. Então, provavelmente, esses jogadores não vão. Então, deve ser uma mescla de jogadores da base com as novas contratações. A gente não sabe como é que esse Cruzeiro vai jogar. O técnico Pessolano falou que o uruguaio lá, que é um jogo que ele gosta, é um jogo intenso, de marcação alta. Não entra, falou que todo jogo tem que entrar com intensidade, velocidade e tal, mas você tem que ver em campo, né? É um time que foi todo remontado praticamente. O time do ano passado, vários jogadores foram embora, inclusive até o Fábio, o goleiro. Então, praticamente aí 2, 3 jogadores no máximo do ano passado devem ser titulares. Então, vamos ficar de atento também a esse jogo. Até que eu gostei das contratações, né? Até como torcedor também. Eu tô achando que tá tendo planejamento, que o time tá melhor. Provavelmente não vai ter atraso salarial esse ano, porque o Ronaldo falou que não vai ter, né? O time tá sendo melhor estruturado. Muita gente foi mandada embora. Então, que clube é igual prefeitura, né? Enche de gente. Então, deu uma diminuída muito boa. Além disso, trouxe novos profissionais. Tirou aquela parte de politicagem do clube, né? Então, parece que o clube está andando melhor. Mas, dentro de campo, é outra coisa. Vamos ver aí como é que vai ser. O horário das 5 horas o jogo. E o outro jogo do grande é o Vila Nova de Nova Lima contra o Atlético Mineiro. Se fosse o time titular, o Atlético Mineiro com certeza é o favorito, né? Até contra todos do campeonato. É o time hoje que está muito melhor que qualquer um. É o atual campeão brasileiro, da Copa do Brasil. Tem grandes jogadores. Mas vem com um novo técnico. O Cuca pediu para sair. Não deve jogar com os principais jogadores. Deve ser uma mescla aí de reservas e base, ou até só base. Então, o Vila Nova é um time que estava na segunda, mas é um time tradicional em Minas. Claro que não, como se fosse um América no Rio de Janeiro, assim. Claro que o América tem uma relevância bem maior, né? Mas em Minas ele é como se fosse a quarta força, questão de camisa. Mas é um time que caiu a primeira vez no ano passado para a segunda divisão, ano atrasado, né? Jogou a segunda divisão, voltou. O campo lá sempre é muito ruim. Pelo menos parece que é menor que os outros. É gramado muito duro, seco. Não costuma ser bom o gramado. Os times, na maioria das vezes, é só lançamento e cruzamento na área. Então, ficar de olho nesse jogo pode ser. Já não tem odds aqui, mas pode ser algo a favor do Vila Nova também. Eu acho que vai ser isso aí. Não tem muitos mais jogos aí para falar. Deixa eu até dar uma olhada. É isso aí mesmo. Então, é o que eu falei. Muitos jogos de campeonato estadual, a gente não tem tanta informação dos times que vai jogar. Toma cuidado. Talvez a gente olha lá, o Atlético está jogando com o Vila Nova. O Atlético vai... Já vou até fazer uma entrada aqui que vai ganhar, mas você tem que ver o time que vai jogar, se é os reservas, se não é. Muita gente nem gosta, né, de trabalhar esse começo aí, dependendo dos jogos. Então, tomar um cuidado aí. Mas eu acho bom porque no meio de semana eu trabalho, né, horário comercial. E pra mim é bom porque tem jogos à noite, né. De dia muitas vezes eu não consigo fazer. E à noite eu vou e aproveito para fazer esses estaduais. Hoje, igual, por exemplo, vi 4, 5 jogos, talvez cliquei em 2. Muitas vezes não não clico, mas você vai apanhando informação. Principalmente a gente que mexe com futebol, você tem que ver o time, ver como é que tá querendo jogar, a evolução. Acho que isso também faz parte do trader. Muitas vezes você não precisa clicar. Você tem que ir trabalhando, pegando conhecimento, né? Eu vejo talvez muita gente fazendo entrada sem
baseada só em soft score, não é. Muitas vezes você tem que ter um pouco, pelo menos, de conhecimento ali de como é que o time talvez que hora que ele. Se é um time que cansa, se é um time que, não, que o físico é bom, que jogadores que podem decidir, uma bola parada, eu acho que isso aí tudo é importante. Para quem é trader, então, é o princípio, né? Se você não assiste o jogo ali para você ter informação dos times, é muito mais difícil. Você perde mais tempo para apanhar a leitura. Talvez você saiba, tal time começa sempre pressão, 15 minutos, forte. Então você sabe que ali é a janela de oportunidade. Talvez você fale, não, o time é mais retrancado. Por exemplo, a gente teve uma época que a Inter, quando ela foi campeã da. Não sei se ela foi campeã, mas assim, teve uma. Quando ela jogava. Tava jogando na Itália, acho que foi há 2 temporadas atrás, era um time muito reativo de contra-ataque. Acho que era o Conte que estava como técnico. Então a gente até brincava no grupo de Discord que a gente tem. Muitas vezes ela estava levando uma certa. Muito recuado, outro time melhor, talvez um time até menor. A gente sempre falava, ó, toma cuidado que a Inter é um time muito reativo. E a maioria das vezes era assim. Ela deixava a bola com o adversário e nos contra-ataques, com o Lukaku, o Lautaro, ela conseguia matar os jogos. Então você tem que ter um certo conhecimento dos times. Claro que você não precisa conhecer todos a fundo ali, detalhe por detalhe. Mas você tem que saber no mínimo o básico ali. Pra você já entrar no jogo sabendo os principais jogadores, a forma de jogar. Tem um outro jogo aqui que até eu pulei, não vi. Foi do Sporting em Santa Clara amanhã, pela semifinal da Copa da Liga, né? O Benfica hoje passou para final, ganhou de 2-1 do Boa Vista. E o Sport vai enfrentar o Santa Clara. Na Portugal, eu acho que os favoritos são muito bem claros, né? A gente não precisa ficar caçando pelo em ovo. São Porto, Braga, Benfica e Sporting, principalmente Sporting, Porto e Benfica. São times que sempre, especialmente esses três, sempre no momento aí vão estar melhores, né? São favoritos. As odds aí sempre vai estar pendendo pro lado deles como favorito. Esse jogo com certeza o Sport também deve entrar como favorito. Então eu devo procurar algo a favor do Sport, né? Lembrando sempre a gente ter uma série de leitura, né? Campeonato português, jogos do português também tem um problema de odds, né? Igual, por exemplo, hoje o Benfica, a odd muito baixa, não deu muita leitura. Acho que eu até esqueci de comentar sobre o jogo. E logo fez um gol. Depois do primeiro gol é muito difícil você pegar algo a favor, né? As odds abaixam muito. O Avista ainda empatou de pênalti, mas depois o momento que saiu o gol do Benfica também eu não tava no mercado. Não, na verdade, eu acho que terminou 1-1, foi para os pênaltis. E eles ganharam nos pênaltis. Então, assim, não é um campeonato que eu acho tão fácil de pegar odds. Acho bem difícil. Mas, claro, não é uma regra. Você tem que assistir o jogo, esperar o momento certo ali, leitura. E a odd que você tem no seu método, né? Muita gente trabalha com odd pequena também. Eu falo, talvez odd não tem odd para mim, né? Talvez para outras pessoas tem muitas oportunidades. Mas tem essa vantagem também. Você sabe bem os favoritos ali, os melhores times. Então, talvez que para muitos é empecilho, para outros é mina de ouro, né? Trade esportivo é isso. Onde para uns é red, para outros é green, né? Então, para um ganhar, outro tem que perder. Então, é um jogo aí que o Sport tem como favoritismo aí. Então, foi isso. Queria agradecer a todos aí que escutaram. Gravar sozinho é sempre um pouco mais difícil, né? A gente fala muito né? Pra gente dar aquela pensada para falar. Quando a gente tem um companheiro para gravar junto, é mais fácil, que muitas vezes você passa a palavra para ele, enquanto ele fala, você pensa no assunto que você vai abordar, no jogo que você vai falar. Então dá uma ajudada monstra, né? Além de ter 2 pessoas ou 3 pensando, falando sobre, trocando ideia, é melhor também, né? Você tem mais conteúdo, visões diferentes. Aqui no caso eu falei da minha visão. Vocês podem ou não concordar em partes ou em nada também sobre algum assunto. Mas igual a gente sempre fala, a gente tenta passar aqui nossas experiências como trader, como apostador aí. A gente ainda não trabalha com isso, né? Como renda principal.
talvez nem venha trabalhar, alguns ou nenhum, a gente não sabe. Mas é um mercado que a gente gosta, muitas vezes a gente faz também até por diversão, vamos falar assim, né? A gente gosta muito de futebol. Então muitas vezes a gente fica no Discord, troca ideias sobre o jogo, dependendo do jogo é interessante fazer. Então aqui a intenção é essa, talvez falar de jogos também que muitas vezes o pessoal não fala, porque quem trabalha com trader, por exemplo, você vai no canal do Netuno, no canal do Theo, o Gabigol, o Wagner Daronco, são pessoas que trabalham com isso, né? Então eles fazem jogos durante o dia. Só um minutinho. O cachorro aqui tava latindo, desculpa. Então talvez eles fazem jogos durante o dia e talvez sejam jogos principais, né? Normal. Tem mais opções, vão pegar os melhores jogos ali para fazer, melhores no sentido de sentir os mais conhecidos. Então a gente talvez igual a gente faz mais à noite, horários talvez a maioria já não esteja fazendo, a gente faz jogos, por exemplo, colombiano, quando tá tendo também a gente faz muito peruano, equatoriano, são campeonatos que a gente faz. Então talvez a gente imagine que tenha pessoas também que façam esses jogos, porque também não vivem só do trader. Então é esse pessoal também que a gente tenta, vamos falar assim, mostrar que tem outras pessoas também que passam pelas mesmas dificuldades, pega red, pega green, né? O ano passado, resumindo um pouco, até depois quando a gente for gravar um podcast todo mundo junto, a gente vai resumir o ano aí de 2021, falar como foi, se conseguiu trabalhar direito. Mas para mim foi legal, acho que eu consegui determinar mais meus métodos, eliminei muito método ali que ficava tentando fazer. Teve meses bons, meses ruins, meses que 0 a 0, mas acho que no geral foi legal. E esse ano eu acho que eu venho mais maduro, né? Você vai apanhando casca ali, sabendo ler melhor os jogos, controlando mais o psicológico. E também, vamos falar assim, muitas vezes queria fazer todos os jogos, todos os horários, né? Ficava triste, esse aqui eu não vou fazer, não posso fazer, mas acho que agora eu tô mais, vou falar assim, mais tranquilo em questão a isso, né? Mas é isso, vamos ficar estendendo muito não, não vamos ficar enchendo linguiça. Obrigado a todos aí novamente, né, que escutaram. Queria agradecer também, a gente ficou sem gravar aí, mas as visualizações, né, acho que é áudio, não sei se eu posso falar visualizações, né, que visualizações é ver, né, mas lá nossa audiência lá aumentou bastante. Acho que o pessoal voltou para assistir, talvez outras pessoas foram conhecer agora. Então a gente está com a média de cento e poucas, né, pessoas que escutaram o podcast. Então, queria agradecer demais. Para nós é um número muito grande, né? A gente não faz constante. Tem hora que sim, mas tem vezes que a gente aperta um pouco, com questão de trabalho, estudo, a gente tem que parar. A gente também não é muito conhecido, praticamente nada, né? A gente está começando agora, praticamente com rede social, com divulgação de conteúdo. Então, é só agradecer mesmo. Próxima vez, vamos ver se a gente traz o pessoal, pelo menos mais um para ajudar. E com certeza esse ano aí vai ser um ano legal, a gente vai conseguir fazer mais conteúdo aí para todo mundo. Tenha uma ótima. Amanhã eu até esqueci que amanhã é quarta-feira, né? Isso, amanhã é quarta-feira, tenha uma ótima quarta. E todos aí fiquem com Deus, um bom descanso. Quem estiver escutando aí de manhã cedo, um bom dia aí para vocês. Um abraço, fiquem com Deus.